Fala galera, beleza? Professor Gustavo de Biologia e eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre os principais assuntos que a prova do Enem aborda. Então fica atento, papel e caneta na mão, se liga nos principais assuntos e vamos focar um pouquinho em cada um deles. Como você sabe, a prova do Enem ela é uma prova bastante ampla, aborda várias áreas da biologia, bastante contextualizada. Então, para cada um dos assuntos, a gente precisa entender a contextualização que há por trás. Então vamos lá, o primeiro assunto deles, genética. Cai genética na prova do Enem? Com certeza. Todo ano? Todo ano. Mas, ao contrário da maior parte dos vestibulares, que cobram a parte da genética mendeliana, na prova do Enem, o principal assunto de genética é a engenharia genética ou a biotecnologia, que é uma genética mais moderna, uma genética mais aplicada ao nosso dia a dia. O que pode aparecer para você de uma biotecnologia, de uma engenharia genética? A técnica de DNA recombinante, lembra que é a técnica que vai combinar DNAs, elas inserem um DNA em outro indivíduo, que é os tais transgênicos, organismos geneticamente modificados. Então essa é uma técnica muito importante, o Enem já abordou ela várias vezes, então fica atento à técnica de DNA recombinante. Uma outra, terapia gênica, que é tratar algum tipo de doença através de um gene, inserindo um gene saudável. Tivemos recentemente o caso da primeira pessoa a ser curada de um câncer por um tratamento de terapia gênica aqui no Brasil. Então essa é uma técnica muito importante. Outra técnica, clonagem, também cai clonagem, vale a pena ficar atento ao que é uma clonagem, como que é feita uma clonagem. E, obviamente, a menina dos olhos da engenharia genética, a bola da vez, a edição de genes. Tá? A possibilidade que nós temos de alterar a sequência do DNA, apagando, inserindo pequenas sequências através da enzima chamada de Cas9. Então, a técnica de CRISPR-Cas9. Isso é um assunto quente para a prova do Enem. Saindo um pouquinho dessa parte de genética, onde a maior parte é biotecnologia, vamos para a questão de doença. Todo ano cai doença? Todo. Todo ano vai cair doença. Qual doença? Aí fica mais difícil de prever, mas nós podemos, obviamente, comentar sobre aquelas que têm uma maior probabilidade. Então, o Enem, historicamente, ele gosta muito de tratar de arboviroses. O que são arboviroses? São aquelas viroses que utilizam um artrópode como vetor. Tá? Um mosquito, por exemplo. E aí a gente tem dengue, zika, chikungunya e principalmente febre amarela. Fique atento à febre amarela, porque nos últimos anos a gente está enfrentando problemas com surtos de febre amarela e campanhas de vacinação. Tirando a arbovirose, o que pode aparecer? Doenças que se proliferam por falta de saneamento básico. Como o Enem é uma prova contextualizada e gosta de trabalhar essa problemática, saneamento básico, verminoses, podemos ter, tá? Então, esquistossomose, teníase, cisticercose, questão da lombriga, ascaridíase, vale a pena ficar atento a isso. Ou, fugindo um pouco, aquelas doenças que estão na moda, digamos assim, aquelas que a gente está enfrentando problema, no caso, qual é a do Brasil? Sarampo. Então, sarampo, a falta de vacinação, vacina e soro é um assunto que sempre aparece na prova do Enem. Fique atento às diferenças entre uma vacina e um soro, fique atento ao sarampo, aos problemas que a falta de imunização tem trazido para o retorno do sarampo, meningite bacteriana, que é meningocócica, e por aí vai. Então, doença sempre aparece, sempre com destaque arboviroses, doenças por falta de saneamento. Saindo um pouquinho dessa temática, a gente vem para a célula. É óbvio que uma prova de biologia cobra célula. Toda prova de biologia tem questão de célula. E o que o Enem cobra em relação à célula? Tá? Várias coisas, mas uma delas e mais importantes são as funções das organelas. Mas não simplesmente numa questão decoreba, que é bem comum em outras provas. O Enem normalmente ele vai relacionar a função de uma organela à função da célula. Então é bem comum o Enem ele trazer uma questão assim, ó, que ele dá algumas variedades, algumas linhagens de células, e você precisa selecionar qual variedade seria mais vantajosa para produzir uma determinada proteína que tenha algum valor econômico, algum valor médico. E aí para assim, tá, mas espera aí, qual a linhagem vai produzir mais proteína? Para você conseguir responder isso, obviamente você precisa saber qual é a organela responsável pela produção de proteína. Então esse tipo de associação o Enem cobra. Então, funções das organelas, com certeza você precisa saber para fazer uma prova do Enem. E falando de célula, uma outra coisa, falando de função de organela e de célula, respiração celular, produção de energia, fermentação, respiração celular, fotossíntese,
Esse comparativo é o que cai com frequência e inclusive em questões interdisciplinares. O Enem 2018 cobrou uma questão que envolvia biologia, física e química, o pessoal não sabia nem o que era, de tão interdisciplinar que foi, comparando fotossíntese, que é a produção de combustíveis orgânicos, como a glicose, por exemplo, e a respiração, que é a quebra desses combustíveis para a produção, para a obtenção de energia do ATP. Então, o processo de produção de energia também são muito importantes para a prova do Enem, fica atento a isso. Seguindo, temos a fisiologia humana, claro que sempre aparece. Fisiologia humana, obviamente, está abordando o funcionamento dos nossos sistemas. E aí, claro que sempre temos aqueles sistemas com uma probabilidade um pouquinho maior de aparecer. Então vamos lá, quais sistemas têm uma probabilidade um pouco maior? Sistema endócrino, por exemplo. Porque o sistema endócrino, que você sabe muito bem, está relacionado à produção hormonal, a gente pode relacionar com problemas do cotidiano, por exemplo, diabetes. Então, diabetes tipo 1, a ausência da insulina, então células beta do pâncreas, o pâncreas tem uma glândula endócrina, pelo menos essa parte de produção de hormônios é endócrino, e aí a falta de produção de insulina associado a hábitos de vida, a falta de atividade física, má alimentação, o que pode gerar um diabetes tipo 2, que é aquela que a pessoa adquire ao longo da vida, então fica atento a isso, o Enem já cobrou questões relacionadas a isso, vários hormônios que a gente pode ter e que podem aparecer para você, hormônios da tireoide, né, que controlam o metabolismo também, a hipófise sempre com vários hormônios. Tá, e se não for sistema endócrino, qual é o segundo com maior probabilidade? Circulatório. Sistema circulatório também, podemos relacionar com problemas atuais, de problemas cardiovasculares, então uma hipertensão, tá? A questão do infarto do miocárdio, aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura dentro dos vasos sanguíneos. Então é sempre importante conseguir relacionar o funcionamento do sistema com alguns problemas atuais. Um terceiro, só para a gente passar aqui, passar a régua na fisiologia humana, sistema digestório. No sistema digestório, o funcionamento do sistema digestório como um todo, o que acontece de digestão dentro do estômago, o que acontece dentro do intestino, qual é a enzima que está atuando ali, em que pH, isso o Enem também costuma cobrar. Se a gente passa um pouquinho da fisiologia humana e vai para a fisiologia animal, a gente pode falar um pouco de zoologia. Zoologia cai também todo ano. E é legal ficar atento porque assim, a zoologia ela é grande, né? E é muito comparativo. Mas o que o Enem gosta bastante de cobrar sobre esses assuntos? Comparações da fisiologia deles. Então, adaptações que os animais têm para viver em determinados tipos de ambientes. Então, por exemplo, que adaptações os animais têm para viver em ambiente seco, já foi assunto de prova do Enem. Isso vale para as plantas também. Então, comparativo de fisiologia. Um vai excretar uma coisa mais concentrada, então ele pode viver num ambiente mais seco, o outro respira pela pele, então ele tem que viver num ambiente mais úmido. Mas um se reproduz na água, então ele é obrigado a ficar perto da água, o outro não, o ovo já tem casca, então ele pode botar na terra. Então fica atento à comparação da fisiologia entre os grupos animais. Tocando em frente aqui, obviamente temos a ecologia, que costumava, pelo menos, ser o carro-chefe da prova do Enem, sempre era o assunto mais cobrado. No último ano, 2018, ali, não foi, mas é um assunto forte, continua. O que cai em ecologia? Aí várias coisas. Se a gente for para uma ecologia mais clássica, conceitual, é muito importante você ficar atento em cadeia, teia alimentar, isso cai bastante, cai com frequência, nicho ecológico e as relações ecológicas. Lembra? Parasitismo, predatismo, mutualismo, competição, as relações ecológicas sempre aparecem na prova do Enem. Uma ecologia mais voltada para a área ambiental, aí é poluição. Tá? O assunto aquecimento global, efeito estufa, eutrofização, sempre muito importante, bioacumulação e magnificação trófica, sempre assuntos que aparecem na prova do Enem, então vale a pena ficar atento a esse tipo de poluição. Na botânica, nós temos aquilo que eu falei anteriormente, que é a questão de adaptação vegetal para determinados tipos de ambientes. Então, uma adaptação que uma planta xerófita tenha, por exemplo, planta de ambiente seco, ela vai armazenar água dentro dela, um parênquima aquífero, bota uma cutícula mais espessa por fora, vai transformar a folha em espinho, ou às vezes perde a folha durante os meses mais secos do ano. Então, que tipo raiz mais profunda e tal? Que tipo de adaptação uma planta tem para viver num determinado tipo de ambiente, principalmente se esse ambiente for mais drástico, exigir condições mais específicas e não é qualquer um que sobrevive ali. Além disso, obviamente, vale a pena falar um pouquinho de reprodução de planta. Você sabe que o Enem já cobrou flor, adaptação
para uma planta que é polinizada pelo vento. Então, novidades evolutivas são sempre muito importantes. Pega os 4 grupinhos de plantas, Bryophyta, Pteridophyta, Gimnosperma e Angiosperma, e lembre das novidades evolutivas que apareceram ao longo desses grupos, tá? Pteridophyta, vasocondutora de seiva, Gimnosperma, semente, a questão do pólen, Angiosperma, flor e fruto, e pega esses tópicos, fica atento, porque isso pode aparecer na prova do Enem. Então, rapaziada, conseguimos aqui ter um panorama de como é a prova do Enem. A prova do Enem ela é diversificada, beleza? A ecologia costumava ser o carro-chefe, não sei se continuará sendo, é uma incógnita, mas uma coisa é certa, vai cair uma questão de doença, vai cair questão de imunização, soro, vacina, vai cair questão de célula, vai cair questão de zoologia. A gente sabe que isso vai aparecer. Com que frequência? 2 de cada uma? 3? Isso a gente não sabe. Mas se você pegar esses tópicos, der uma lidinha antes da prova, eu tenho certeza que não terá grandes dificuldades para responder pelo menos as 15 questões de biologia da prova de ciência da natureza. Valeu, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, foi um prazer, abraço e até a próxima.